Olá! O tema de hoje do Estúdio News é saúde e segurança no trabalho. E para conversar com a gente, nós recebemos o Luiz Gonzalez, CEO do Vidalink, e a Cláudia Abdu Ahad Securato, advogada sócia do Securato Advogados. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Renata. Prazer estar aqui. Obrigada, Renata. Bom, em 2024, o Brasil teve o maior número de afastamentos por transtornos mentais em 10 anos. Foram 472 mil licenças concedidas, um aumento aí de aproximadamente 67% em relação ao ano anterior. Os dados do Ministério de Previdência Social refletem uma realidade alarmante e que deve ser trazida aí para debate. Afinal, nós estamos falando de pessoas e segmentos impactados. Eu começo perguntando para a Cláudia quais são os casos mais frequentes e como eles podem impactar a saúde de um trabalhador. Olha, quando a gente fala de riscos psicossociais que estão sendo regulamentados, que estão agora na NR1, alteraram a NR1 para dispor como um mecanismo de saúde e segurança do trabalho, a gente precisa identificar, a gente fala de assédio moral, assédio sexual. A gente fala de sobrecarga de trabalho, que com a pandemia se acentuou demais a sobrecarga de trabalho. Essa história de você estar o tempo inteiro online, de você estar o tempo inteiro disponível no WhatsApp. A gente fala muito de liderança tóxica, de ambiente não inclusivo, de ambiente discriminatório. Então, tem vários fatores psicológicos que afetam a saúde mental do trabalhador. Então, temos inúmeros casos emblemáticos, né, para tratar desse tema e para trabalhar esse tema. Por exemplo, uma mulher que sofre um assédio sexual no trabalho. Qual a segurança dela naquele ambiente? Como que ela se sente confortável para voltar lá? Né? Aconteceu uma coisa na semana com o chefe dela, como que ela vai se impor ali? Como que ela vai lidar com aquilo? E claro que, né, quando a gente fala de garantir saúde e segurança do trabalhador, que é uma obrigação legal do empregador, então a empresa é obrigada a garantir esse ambiente saudável. Também tem muitos fatores externos que impactam nessa saúde psicológica do colaborador, né? Se a gente for ver numa cidade como São Paulo, por exemplo, e nos grandes centros do Brasil, né, a gente está falando de lugares extremamente perigosos, afetados, né, pela segurança pública. Como que eu vou garantir a saúde e a segurança do trabalhador se meu estabelecimento foi assaltado ontem e eu tive um morto dentro do meu estabelecimento? Como que aquele empregado volta para o trabalho? Então, a gente tem fatores internos e tem fatores externos que impactam a saúde psicológica do trabalhador. Geralmente, os problemas eles vão surgindo e as pessoas vão sendo afetadas de várias formas. Muitas vezes, até sem perceber. Não é de uma hora para outra, né? Vai somatizando aquilo que é aquela reação inconsciente ao sofrimento emocional. É importante estar atento a qualquer sinal de alerta. Quais são esses sinais, Luiz? Sem dúvida, acho que a gente falava muito até na época da pandemia, quando todo mundo estava trabalhando 100% remoto, que até na tela tinha que olhar no olho das pessoas para tentar entender um pouco as sensações, né, os sentimentos que as pessoas estavam passando, né? Agora, no mundo híbrido ou presencial, né, volta esse contato humano e realmente essa necessidade de conversar, né? E não só conversar sobre o trabalho. Acho que muitas vezes, quando a gente está limitado à tela, você entra na reunião, fala do trabalho, sai da reunião. Não tem esse tempo para realmente conversar e entender como está a pessoa na vida pessoal, né? Como a Cláudia mencionou, tem muitos fatores externos que impactam, então não necessariamente só dentro da empresa, mas também a pessoa tem uma vida fora da empresa que pode estar impactando. Então é muito importante estar atento, né, o tempo inteiro e treinar as próprias lideranças das empresas para detectar isso. Você fala muito desse treinamento de lideranças, mas ao mesmo tempo temos que reconhecer que as lideranças também sofrem, né? Porque além de ter seus próprios dilemas, né, também são responsáveis pelas equipes, né? Então são múltiplos fatores, né, até entre pares, se olhando, observando, está tudo bem hoje, né? Como que estão as coisas? E ter uma conversa mais empática, né, com as pessoas para realmente sentir como que estão. Sem dúvida precisamos olhar aí para os dois lados, né? Agora, a gente falou aqui da pandemia. Qual foi o peso dela nesse cenário todo que a gente está debatendo aqui? A pandemia ajudou a dar holofote, na sua opinião, Cláudia, a esse tema de saúde mental? Porque muita gente perdeu emprego, outras tantas pessoas estavam ali trancadas em casa, em home office, com uma sobrecarga absurda de trabalho, trabalhando mais do que o normal, sofrendo pressão e sem o convívio social que é tão necessário.
Eu acho que a pandemia acelerou os efeitos que já estavam guardados nas pessoas. Então, foi assim, tinha muita gente a ponto de explodir, que acabou explodindo na pandemia. Principalmente pelo risco de vida, né, pela ausência de convívio social, exatamente por tudo isso. Então, a gente teve mesmo uma crise de saúde mental no pós-pandemia. E voltando para o trabalho, a gente tá tendo o trabalho afetado, né? O trabalho afetado pela tecnologia, o trabalho afetado pela crise no Brasil, crise financeira. Então, a gente tem uma série de fatores externos que impactam na saúde mental desse trabalhador e na segurança dele ali no trabalho, né? Será que a nova geração, será que meu filho vai conseguir emprego? Muitos jovens desempregados. A gente também tem um conflito geracional. Outra coisa que eu acho que impactou muito, que gerou muito questionamento quando a gente conversa com as empresas, né, com os clientes, é a história do trabalho home office. As pessoas gostaram de trabalhar home office. Os empregadores nem tanto. Acharam que as pessoas não estão produzindo tanto em home office como antes. Então, assim, o retorno para o trabalho presencial foi um drama entre empresa e empregados, assim, que todas as empresas sofreram. Todas as empresas tiveram que tratar desse tema. Como que a gente vai endereçar o trabalho agora? Para a empresa não funciona todo mundo em casa e para o empregado também não funciona mais ir todo dia para o trabalho. Então, eu acho que esse foi um tema ali que ficou bem latente, bem borbulhante quando a gente fala de saúde mental no trabalho. E, Renata, desculpa, eu gostaria de pegar um gancho aí sobre a geração, né, o impacto geracional e o isolamento social que você mencionou. Se pensamos na geração mais jovem, na geração Z, né, muitas dessas pessoas estavam acabando o ensino médio ou tendo o primeiro emprego durante a pandemia, né, sem esse convívio social. Né? Quando eu penso nessa época da minha vida, né, baita saudade, né, de pensar nos bons tempos, tanto no final da escola, na faculdade, nos primeiros empregos. Então, alguém que se formou durante esse período, que o primeiro emprego foi via tela, não teve essa prática, né, essa experiência de interagir com as pessoas. E, de repente, volta para o escritório, né, não sabe nem como agir. Temos pessoas que nem te olham no olho porque não estavam acostumados a ter esse contato social, né? A gente que talvez já trabalhava antes, depois teve esse momento de pandemia e voltou, foi mais normal essa volta. Mas a geração mais jovem, com certeza, sentiu um impacto forte. E a gente vê isso tanto, né, na utilização de medicamentos para transtornos mentais. Foi um choque, sem dúvida. Agora, Luiz, você é CEO de uma empresa voltada ao bem-estar corporativo. Como funciona esse trabalho de vocês? Vocês oferecem acompanhamento aí em várias frentes? Perfeito. Então, o início da VidaLink foi baseado no modelo norte-americano de plano de medicamentos, né? Eu lembro que quando cheguei no Brasil, obviamente não sou brasileiro pelo sotaque, né? Mas quando cheguei a ajudar a abrir o escritório de uma consultoria multinacional, precisei comprar um antibiótico. Fui na farmácia com a carteirinha Plano Saúde, acreditando que o Plano Saúde ia bancar o custo do medicamento. Falando, não, aqui no Brasil você paga 100% do custo. Pensei, bom, mas por que lá nos Estados Unidos os planos de saúde arcam com o custo do medicamento? Porque é mais barato ajudar a pessoa a comprar o medicamento que correr o risco da pessoa não adquirir o medicamento depois de ser diagnosticado. Então, a gente começou com esse plano de medicamentos e depois, em 2019, antes da pandemia ainda, a gente percebeu que o bem-estar, né, poderíamos impactar o bem-estar das pessoas de várias formas, de uma forma mais holística, né, impactando a atividade física, a saúde mental com teleterapia, alimentação, e criamos um guarda-chuvas de serviços que oferecemos para as empresas para que as pessoas tenham mais bem-estar no dia a dia, porque se você tem mais bem-estar e está mais feliz, naturalmente você vai estar mais produtivo, naturalmente você vai ficar mais tempo na empresa, que criou esse ambiente positivo, vai ter menos absenteísmo, vai ter menos utilização do plano de saúde, menos custos para a empresa. Então, o ROI para as empresas é gigante quando se oferece um plano de bem-estar corporativo. Sensacional. E vocês atendem muitas empresas? 850. No Brasil, temos mais de 4 milhões de usuários. E interessante que até quando a gente criou o primeiro modelo, a maior empresa de saúde do mundo, a CVS Health, que é conhecida pela rede de farmácias, etc., investiu na gente. O único investimento deles fora dos Estados Unidos é na VidaLink. Um belo trabalho. Agora, as empresas, claro que elas têm responsabilidade sobre o que acontece no ambiente de trabalho. Precisam estabelecer códigos de conduta e ética de funcionários e criar mecanismos de denúncia. Qual o panorama que você nos traz, Cláudia, de hoje no Brasil? Muitas estão preparadas para lidar com esse tipo de problema ou essas questões ainda são bastante negligenciadas? Olha, a gente tem uma norma regulamentadora que vai entrar em vigor agora no dia 26 de maio.
Então, a NR1 baliza a saúde e segurança do trabalhador. É a norma principal de saúde e segurança do trabalho. Qualquer empresa que tenha um funcionário CLT, ela precisa ler a NR1 e se adequar à NR1. E essa NR1 sempre tratou sobre riscos físicos, químicos e biológicos das empresas. E nunca tratou sobre os riscos psicossociais. Então, a partir de agora, 26 de maio, a gente é obrigado a mapear os riscos psicossociais do trabalho em todas as empresas também. E apresentar um relatório para o Ministério do Trabalho de como a gente está tratando desses temas dentro da empresa. Os temas que eu disse são... como que eu trato o assédio aqui na empresa? Eu tenho um canal de denúncias? As pessoas que denunciam são ouvidas? Eu apuro isso? Eu tenho um programa de compliance? Eu tenho políticas para estabelecer os relacionamentos amorosos, por exemplo, na minha empresa? Eu tenho política de namoro? Eu olho para as horas extras e para a jornada do meu trabalhador? Está tendo demais de sobrecarga em demais de setores? Tem muitos setores que estão denunciando um líder? Tem muita gente adoecida naquele setor? É um setor que eu preciso olhar com mais cuidado? Quantas pessoas estão afastadas por laudo psiquiátrico na minha empresa? Quantas reclamações trabalhistas eu tenho que tratam de doenças profissionais psicológicas? De gente com burnout, com ansiedade, com depressão causada pelo trabalho. Então, a gente precisa olhar detidamente para todos esses temas e ter um mapeamento para apresentar para o Ministério do Trabalho. E é claro que a gente tem empresas que estão muito maduras em relação a isso. Tem empresa que já tem esses programas há anos, há 10, 15, 20 anos. A gente fala de compliance trabalhista há muitos e muitos anos. Mas tem empresa que só vai se adequar agora que vai ter uma fiscalização efetiva do Ministério do Trabalho, que é uma obrigação legal e que a empresa pode ser punida se não estiver adequada. Então, agora, eu acho que todo mundo está olhando para isso com muito mais cuidado. É a saúde mental que agora vai passar a ser vista de outra forma. Antes era visto ali como algo bobagem, algo meio subjetivo, e agora vai ser uma responsabilidade formal das empresas. É isso, virou uma responsabilidade objetiva. Tem muita empresa que está, Renata, completamente consciente disso, porque você ter um ambiente seguro de trabalho diminui turnover, então troca de empregados. O absenteísmo, que é falta, a pessoa não ir trabalhar e levar um atestado médico, isso atrapalha a dinâmica demais da empresa. Você tem um monte de gente de atestado naquela empresa, como que você faz escala? Tem empresas que têm muitos e muitos funcionários. Tem outro ponto que é super importante que a gente falar, que é o presenteísmo. De 15% a 23% dos trabalhadores brasileiros não estão presentes no que fazem. Estão ali só para cumprir o dia, para terminar às 8 horas e para ganhar o salário no fim do mês. Não estão dando o seu melhor, não estão felizes, não estão entusiasmados com o que estão fazendo. Não se veem reconhecidos, têm liderança tóxica, sofrem assédio, trabalham demais. Então, tudo isso, as empresas estão ligadas. Tem muita empresa ligada nisso. Mas agora, as que não estavam ligadas vão ser obrigadas, porque a norma é legal. Virou lei. E olhando para isso, a gente tem que lembrar também que em muitas organizações, os profissionais, eles não têm sequer acesso a plano de saúde ou uma remuneração que permita ao trabalhador cuidar da própria saúde ali. Situação essa que contribui ainda para mais afastamentos. Sem dúvida, acho que a insegurança financeira das pessoas causa as pessoas aceitarem alguns ambientes e trabalhar num ambiente tóxico porque está com medo da renda. Os alimentos aumentaram 55%. O custo de 2020 a 2024. Medicamentos nos últimos 10 anos duplicaram de preço. Então, se você está incerto sobre a capacidade de se recolocar, o mercado está difícil e está um ambiente mais estressante, às vezes você fica aí por medo mesmo de não poder pagar as contas de certa forma. Bom, eu volto falando com vocês agora sobre fiscalização. Como garantir que a norma está sendo cumprida, a NR1, que você explicou tão bem para a gente, Cláudia. Porque a partir do momento que você tem aí um plano de ação em andamento, um monitoramento contínuo precisa existir. O que acontece com quem não seguir a NR1? Quais os riscos para as empresas? Para a gente se adequar à NR1, ainda não existe um questionário modelo do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, não existe o padrão do que a gente vai precisar efetivamente mapear.
Existem consultorias montando projetos, existem indícios do que vão ser olhados, existem estudos sobre os temas, existem algumas discriminações dos temas. Mas o Ministério do Trabalho disse que até 26 de maio eles soltam esse questionário. Então, você vai precisar se adequar àquilo. Se você não tiver adequado, então eu acho que vai ser visto nessa fiscalização. Quantos afastamentos você tem por problemas psicológicos? Pesquisas de canal de denúncia, de temas como assédio, como isso é mapeado na sua empresa. Vai passar um questionário de satisfação, para ver o clima organizacional, como funciona o clima organizacional na sua empresa, e você vai precisar ter um número razoável de respondentes. Se você não tiver adequado, você pode ser multado pela Secretaria Regional do Trabalho, que vai fazer esse trabalho de olhar, né, se as empresas estão adequadas à NR1. E as multas podem ser de até R$100 mil por ponto que eles entenderem que estão inadequados à norma. Então, e as empresas não gostam de ser fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho, porque eles não fazem uma fiscalização de um tema só. Eles podem iniciar a fiscalização tratando de riscos psicossociais e NR1, mas eles acabam olhando, fazendo uma fiscalização mais ampla naquela empresa e vendo outros pontos que a empresa pode estar inadequada. Então, nenhuma empresa gosta de ser fiscalizada pelo Ministério do Trabalho, porque sempre tem uma coisinha ou outra que a gente precisa se ajustar. A gente tem que entender, Renata, que a legislação trabalhista é duríssima. Para você ter uma ideia, a gente tem 38 normas regulamentadoras. A gente tem uma legislação de 1943, que é a CLT, com 500 emendas. E um monte de ponto que é decidido por decisão jurisprudencial, ou seja, pelos juízes, desembargadores e ministros, e que são completamente dissonantes e divergentes. Então, não é fácil cumprir a lei trabalhista no Brasil. Ninguém quer fiscalização na porta de casa. Na porta de casa, não, né? Na porta da empresa. Da empresa. Explicado. Agora, entre os afastamentos recordes por questões de saúde mental em 2024, as mulheres foram as principais afetadas. Os dados mostram que elas representaram quase 64% das licenças que foram concedidas por transtornos mentais no ano passado. Luiz, quais razões levam a esses números? As mulheres ainda acumulam mais funções que os homens. Além disso, elas procuram mais ajuda também psicológica do que trabalhadores do sexo masculino? Perfeito, exatamente isso, né? A gente na Vidalink fez uma pesquisa no ano passado de 10 mil funcionários, colaboradores CLT. E o que a gente descobriu é que mais ou menos um quarto das mulheres estavam insatisfeitas com o bem-estar, versus 12% dos homens. Pesquisando um pouco mais, vimos esse tema da sobrecarga, né, ou da carga dupla, da dupla jornada, né? As mulheres com 37%, né, de dupla jornada, sendo que as mulheres da geração milênio, né, tinham por volta de 43%, 44%. Então, tem as pessoas também da geração X, por volta de 43%. Então, cuidando dos pais e cuidando dos filhos, ou cuidando dos filhos, ainda às vezes fazendo uma pós estudando. Então, tem um peso muito grande com relação a essa dupla jornada ou tripla jornada. Além de outros temas que as mulheres sofrem, como você bem mencionou, assédio, violência doméstica, né, também impacta diretamente. E realmente as mulheres estão mais acostumadas a cuidar de si mesmas, né? Então também estão mais educadas sobre o tema e procuram, né, um apoio de uma forma talvez mais rápida que o tabu que muitas vezes os homens enfrentam quando vão falar dos sentimentos e de como se sente em termos de saúde mental. Infelizmente, além de tudo isso, as mulheres ainda, na grande maioria, ganham menos, né, salário menor que os homens. Agora, é um absurdo. Assim, só para complementar, né, Renata? As mulheres são chefes de 54% dos lares brasileiros. Elas sustentam as famílias, mas elas não deixaram de cuidar das famílias. E em muitas casas, elas dividem as despesas com os maridos, que elas têm o marido, né, para ajudar ali nas despesas, mas elas não dividem o trabalho doméstico. Então, elas continuam com toda essa dupla jornada. Então, existe aí realmente uma desigualdade de gênero que persiste. Persiste pelo machismo estrutural, né? Então, aí as empresas também têm um papel fundamental nessa história do letramento de igualdade de gênero. Então, fazer roda de conversa, trazer os homens para essas rodas de conversa e tentar também letrar o seu time nesses pontos de igualdade de gênero. Eu acho isso super importante. E complementando, até ter benefícios específicos para as mulheres. Sem dúvida. Né? Então, desde a adequação do horário,
né, dependendo das demandas da mulher em casa ou no estudo. Né, até, por exemplo, na Videlink a gente tem um produto chamado Videlink Mais Cuidado da Mulher, no qual se subsidia, se banca 100% do custo para qualquer medicamento, vitamina que a mulher precisa durante a fase da vida dela. Então, pode ser desde anticoncepcional, a indutores de ovulação, a reposição hormonal quando já passa para a menopausa, ou seja, uma série de custos que as mulheres têm, que os homens não têm, e impactam nelas financeiramente também. Então, as empresas têm um papel muito forte, né? E também o próprio letramento que você mencionou das lideranças para saber, olha, essa é uma realidade importante. Você mencionou o percentual, né, que é representante dentro do mundo do trabalho, né? Na Videlink, 70% do nosso time é mulher, 66% das lideranças são femininas, né? Então, tem um papel extremamente estratégico e de muitíssimo valor agregado nas empresas. Muito importante, porque essa questão acaba sendo muito injusta para as mulheres ainda hoje. Agora, Cláudia, caso um funcionário ele seja diagnosticado com alguma doença mental, com algum transtorno de saúde pelo trabalho, qual é o caminho que ele deve percorrer? Ele vai ter o diagnóstico do seu médico particular. Aí ele vai passar pelo médico do trabalho, o médico da empresa, para também reconhecer se ele tem algum tipo, se isso é uma doença causada pelo trabalho, porque pode ter uma série de outros fatores, né, Renato? A gente também não pode desconsiderar uma depressão, uma ansiedade e um estresse multifatorial, né? Então, tem gente que teve algum problema na família, alguma coisa séria aconteceu, algum diagnóstico, alguma doença, e a gente acaba confundindo, né, a vida profissional com a vida pessoal. Então, você vai passar por um médico do trabalho que vai ter que entender se aquilo realmente veio do trabalho. Depois disso, se você ficar mais de 15 dias afastado, você vai para o INSS. Então, você tem que se afastar pelo INSS e o INSS vai passar a pagar seu salário. Você vai ter que passar por uma nova perícia do INSS. Depois disso, você fica afastado. E quando você estiver apto e quando você estiver alto, você volta para a empresa. Um ponto que vem sendo muito questionado quando a gente fala desse aumento absurdo de atestados médicos por doença mental é a subjetividade do laudo médico psiquiátrico. É diferente de um laudo médico ortopédico. Se eu for lá no médico e falar que eu quebrei a perna, ele não vai me dar o atestado se eu não tiver com a perna quebrada. Agora, se eu for lá e falar que eu estou em depressão por causa do trabalho, porque eu trabalho demais, porque eu sou assediada, porque não me reconhecem como mulher, como que o médico vai apurar isso? Como que o médico vai apurar isso, vai saber se aquilo tudo que eu estou contando é verdade? Se aquele afastamento é verdadeiro, se aquilo mesmo tem uma causa do trabalho? Então, são muito delicados esses temas, são muito delicados esses afastamentos e tem gerado muita controvérsia e muito bafafá nas empresas. Se gerou por um problema pessoal ou se até o funcionário está agindo de má fé? Exato, exato. Ou se ele foi lá e fez um teatro todo pro psiquiatra e conseguiu esse atestado. É subjetivo, né? Demais. É super delicado. Agora, a gente até comentou aqui que também a gente tem que olhar para os dois lados, né? Não só dos empregados, mas também dos empregadores. Que investir na saúde mental dos funcionários é uma questão estratégica também de negócios e pode trazer vários benefícios para as empresas, como aumento da produtividade, redução de afastamentos e de custos com saúde. Ou seja, benefício para os dois lados, né? Sem dúvida nenhuma. O ROI das empresas é altíssimo, né? Antes achavam que era mais uma coisa pontual, né? Falar um pouco de saúde mental, de bem-estar, mas o ROI está comprovado, né? Hoje em dia as pessoas ficam menos e menos tempo nas empresas e o custo e o tempo para recrutar e treinar e ter essa pessoa desempenhando um papel, um nível de produtividade bom, né? Quando a pessoa se sente bem, naturalmente fica melhor, né? E trabalha melhor. E fica mais tempo, porque está num ambiente agradável, acolhedor, não tem o assédio, não tem a sobrecarga, tem desafios, lógico, porque as empresas precisam produzir, mas dentro de um ambiente saudável. E aí sim podem crescer e ficar e crescer através dos diversos níveis das empresas, né? A gente falou da NR1, Cláudia, nada está muito claro ainda, ela nem teve início, mas você acredita que ela pode trazer benefícios dentro do ambiente de trabalho? A curto prazo, médio, longo, a tecnologia de alguma forma pode ajudar as empresas nessa questão? Renata, ela já trouxe benefícios, porque está todo mundo discutindo o tema. Então, só de colocar uma luz, um holofote sobre esse tema, já é um benefício.
Então, a gente tem visto muitos fóruns de discussão, muitas empresas que não estavam com isso no radar, colocando isso no radar, colocando holofote sobre o tema, buscando ajuda. Tem muitas empresas oferecendo apoio, empresas como a Vidalink, trazendo produtos incríveis, produtos super interessantes e super bacanas. A tecnologia ajuda, atrapalha quando a gente fala de home office, de teletrabalho, etc., pela conexão pessoal, mas, por exemplo, te facilita de você fazer um atendimento psicológico online, um atendimento nutricional online. Né? Então, tem muitos benefícios oferecidos pelas empresas através da tecnologia que são incríveis para melhorar aquele ambiente de trabalho, né? Para te acolher e para te ajudar. Então, a gente também tem que ver que a tecnologia vem de uma forma também para ajudar, para aproximar e até para, vamos falar, né, o que todas as empresas querem saber, né? Para baratear, para ter um custo menor disso. Você consegue linkar psicólogos de vários lugares com as pessoas da sua empresa, com um custo menor, porque não tem um custo de deslocamento. Então, eu acho que tem muitas propostas e muitos produtos muito interessantes por aí para ajudar aí a olhar mesmo para a saúde psicológica do trabalhador. E já que a gente está falando, né, de tecnologia, eu li um artigo muito interessante que ele aborda o direito à desconexão do colaborador e sugere que as empresas estabeleçam ali políticas e práticas que promovam uma cultura de respeito aos limites entre trabalho e vida pessoal. A busca por esse equilíbrio é uma necessidade urgente, Luiz? É possível dizer que, na grande maioria das vezes, falta conscientização por parte dos gestores? Precisa haver um ponto final ali no dia a dia do trabalho? Acho que às vezes, quando se fala de tecnologia, as pessoas têm uma dificuldade em separar realmente a vida pessoal do profissional. Se você está olhando o WhatsApp às 11h30 da noite, é possível que você está enviando um e-mail para alguém também às 11h30 da noite. Tem que estar muito consciente em termos dos limites que você coloca para o ambiente corporativo, ou de qualquer trabalhador. Então, por exemplo, eu estou trabalhando depois das 18, 19 horas, preciso enviar um e-mail porque lembrei de alguma coisa para alguém do meu time, escrevo o e-mail e tem uma função de você, né, programar o horário de envio. Eu coloco 9h30 da manhã e disparo aí. Eu nunca envio um e-mail depois das 18h30 a ninguém na minha empresa. Isso é muito interessante, porque hoje em dia é o que a gente falou, a tecnologia ela ajuda demais, mas cabe aos gestores e também aos próprios trabalhadores colocarem ali um limite, né? O que não aconteceu muito na pandemia, porque as pessoas ficavam em casa trabalhando o tempo todo. Eu acho que, Renata, só para complementar isso é um ponto que a gente fala sobre liderança tóxica. Porque os líderes tóxicos esperam que os seus colaboradores estejam online 24 horas por dia. Até porque, até dessas áreas que são mais competitivas, por exemplo, da área comercial, o líder ganha em cima da comissão de todos os vendedores. Ele está recebendo um dinheirão, ganhando em cima do trabalho de todo mundo e está trabalhando 24 horas porque ele vai ter um bônus enorme, porque ele vai ter um benefício enorme em cima daquele time. E ele está colocando todo mundo para trabalhar 24 horas por dia, sendo que as pessoas não estão sendo remuneradas como ele, não vão ter o bônus como ele, e ele exige uma performance como se fosse a dele. Então, esse é um ponto que, quando a gente trabalha a liderança tóxica, o direito à desconexão é um ponto crucial. Agora, como nós vimos, então, aqui, a dinâmica do mercado de trabalho, ela está em constante transformação. Como nós podemos e devemos olhar para o futuro do ambiente profissional? Vai chegar um dia que a gente vai presenciar o fim do burnout? Pode começar, Luiz. Acho que o fim do burnout é um baita de um desafio, né? Porque precisa dos dois lados, na empresa e empregador, saber qual é o ambiente que funciona para as duas partes, né? Acho que, por exemplo, tem diversos setores e diversos níveis de empresa e não todo mundo foi feito para trabalhar em todas as empresas. Então, acho que as pessoas têm que reconhecer: eu estaria feliz nessa posição, eu estaria feliz com esse nível de responsabilidade e dessa carga, ou não, e fazer a decisão correta. E as empresas também têm que ser muito boas na seleção do perfil do colaborador, para saber se também encaixaria dentro desse ritmo da empresa. Não por nada que empresas, né, o Vale do Silício, o tempo médio da empresa, as pessoas não passam de 1 ano e meio, tendo todos os benefícios do mundo, né, não passam de 1 ano e meio, 2 anos no máximo, né, a média de quanto tempo as pessoas ficam na mesma empresa, né, sendo super bem remunerados, tendo todos os benefícios do mundo, porque o ritmo é outro. Então, realmente precisa ter essa conscientização, né, não só das empresas, mas também das pessoas, para saber qual é o caminho do futuro feliz, de certa forma.
Como você vê, Cláudia, o futuro do nosso ambiente de trabalho aqui no Brasil? Eu acho que as colocações do Luiz foram perfeitas. E eu acho que a nova geração faz isso de uma maneira incrível e ensina muito pra gente. Né? Eu já me considero da geração do passado. Imagina. Mas os jovens não querem ser líderes. Porque eles não conseguem ver benefício na vida do líder. Eles estão questionando, sim, o modelo de trabalho atual. Eu quero ser líder como esse meu líder e trabalhar 24 horas por dia para quê? Para ter um carrão, uma casona, e nunca conseguir andar no meu carrão, ir para minha casona? Vale a pena? Não tem nem tempo para usufruir. Exatamente. Vale a pena esse modelo de trabalho? É isso que eu quero para minha vida? Então, eu acho que isso passa muito pelo autoconhecimento. Você como empregado, e você também como gestor, você tem que ter um pouco de trabalho de autoconhecimento, né? De autorreflexão, para chegar desse ponto que o Luiz falou, né? Aqui me cabe, né? Aqui me cabe, essa empresa me cabe, e a empresa entender, esse empregado me funciona, esse empregado me serve. Então, para ter um match perfeito, né? Sempre vai ter o lugar ideal para você, isso é um fato. E teremos um grande problema se ninguém quer virar líder, né? Então, as empresas têm que dar o bom exemplo de verdade, ou seja, a gestão tem que pensar no NR1 para os próprios gestores e parar de trabalhar 24 horas por dia e dar esse exemplo para as pessoas quererem ter posições de liderança eventualmente nas empresas. Sem dúvida. São as pessoas priorizando hoje em dia mais a qualidade de vida. Eu conversei com um estagiário esses dias que me chamou muito a atenção, porque ele foi levar o currículo dele para uma empresa, aí eles ofereceram lá as condições. Aí ele, mas o que mais que você tem para me oferecer? Ou seja, ele estava iniciando, começando uma oportunidade para que você estar inserido no mercado de trabalho, a pessoa não aceitou, porque falou assim, não, para mim, eu acho que minha vida não vai ser boa nessas condições. E não aceitou. E os melhores talentos vão escolher onde trabalham. E se você quer ter o melhor talento, você tem que dar uma boa condição para esse talento ficar aqui. Tá certo, assunto interessantíssimo, com muitas informações importantes trazidas por vocês. Agradeço demais a presença, estão convidados a voltar quando quiserem. Até a próxima. Muito obrigado, viu? Obrigada. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Luiz Gonzalez, CEO do Vidalink, e com a Cláudia Abdu, a Rádio Securato, advogada, sócia do Securato Advogados. E você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!